Bem, amigos do GV Ensino, nesta que é a segunda aula do nosso curso de Arduino, nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre a placa do Arduino. Eu tenho aqui duas placas, essa daqui é original italiana, onde eu tenho o microcontrolador em soquete DIP, e aqui eu tenho um clone, não é original, mas é o mesmo Arduino, Arduino Uno. Essa daqui veio da China e utiliza o SMD. Tanto o Arduino original, ele pode vir em formato SMD como DIP, assim como o Arduino clone também pode vir em DIP ou SMD. Aqui eu tenho as duas, são muito parecidas, a gente vai falar um pouquinho mais das diferenças nas aulas seguintes, mas como são placas praticamente idênticas, com poucas diferenças, tudo que você faz em uma você consegue fazer na outra, a forma da ligação da pinagem da placa é a mesma, a programação do software é a mesma, e eu diria até que a qualidade também acaba ficando muito parecida. Só que o clone, o chinês, ele acaba sendo mais barato. Mas, tirando esses detalhes que nós vamos explicar melhor futuramente, inclusive como distinguir um Arduino original italiano de um clone, nós explicaremos melhor em aulas futuras. Por enquanto, a gente vai se dedicar a entender a pinagem do Arduino. Vamos conhecer quais são os seus pinos, a função de cada um deles, e é isso aí, vamos nessa. Então aqui nós podemos ver os dois Arduinos, podemos ver que eles são muito parecidos em termos das conexões, são praticamente idênticos, tanto a disposição dos pinos, o formato da placa, a posição do botão de reset, dos conectores de alimentação, enfim. Então, independente de ser o Arduino original ou o clone, não importa. A placa é muito parecida e são uma compatível com as outras. Então, você não vai ter problema de migrar de uma placa para outra, são parecidas. Aqui, nós temos dois Arduinos Uno, que nós já comentamos na aula anterior. Esse aqui é o clone, então esse aqui não é original, mas tudo o mais é idêntico ao original. E vocês podem ver como ele é construído. E aqui eu tenho o original italiano. Não é porque está escrito aqui Made in Italy que ele é italiano. Hoje em dia até esse fundo branco e esse Made in Italy, os clones também copiam, né? Uma das últimas coisas que os clones copiaram, aqui esse componente dourado, que nos clones geralmente é prata. O Arduino original, ele também vem na caixinha, e vem o manual dentro dele, enfim. Mas claro que isso aqui tudo pode ser copiado, pode ser clonado, como os chineses fazem. Mas não importa, você tendo o original ou não, você vai ter o mesmo circuito praticamente, porque o circuito do Arduino, tanto original quanto o clone, são praticamente os mesmos. Então eu diria para você que não tem nenhum problema você adquirir e utilizar nos seus projetos um Arduino clone. Você pode fazer isso já que o circuito é o mesmo, já que a programação é idêntica, já que a placa é totalmente compatível com o original e você não está pirateando, né? O fato dele não ser o original não quer dizer que ele é pirata. O Arduino é uma plataforma aberta, como já explicamos, então qualquer um pode pegar uma placa e criar uma placa do Arduino. Então, como geralmente os clones são mais baratos, eu aconselho vocês sim a utilizarem os clones, sem nenhum problema. Então, nós vamos começar aqui pela alimentação. Aqui nós estamos vendo na ponta da caneta o Power, nós temos aqui a alimentação do módulo da placa. E nós podemos ver o seguinte, vamos começar aqui da parte do Power. Podemos ver que nós temos nesse pino aqui 3,3 volts, então isso aqui é uma saída de tensão. E aqui eu tenho outra saída de tensão de 5 volts. 3,3 é para alguns tipos de placas que utilizam essa tensão. Também tem os 5 volts, que é o padrão aí no mundo digital. E aqui 2 terras. Então nós temos
aqui uma fonte de 5, uma fonte de 3.3, e esses 2 terras são em comum, tá? Não é um terra para a fonte de 3.3 e outro para de 5, não. É o mesmo terra, eles são jampeados por dentro, é só, geralmente a gente usa várias conexões do terra, eu tenho aqui 2 pontos. Posso usar qualquer um dos terras. E o terra vai ser em comum para as 2 fontes. Temos aqui também a parte do VIN, que é a tensão de entrada. A tensão de entrada é o seguinte, eu tenho que alimentar essa placa. Como eu alimento essa placa para que o Arduino funcione? Tem 3 formas. A primeira delas é utilizando a porta USB. Você liga essa placa no computador utilizando um cabo USB, mesmo lá de que a gente usa impressora, com essa ponta aqui do tipo B, e aí a placa vai ser alimentada com a energia vinda do computador, da USB do computador. A outra forma é utilizando uma fonte externa, geralmente se usa de 9 ou de 12 volts, você liga a fonte na tomada e pluga ela aqui, e aí você automaticamente estará alimentando a placa da mesma forma. Mas se você já tiver uma fonte no seu circuito, no seu projeto, você pode pegar e inserir direto aqui no VIN. Então, quando você coloca a tensão aqui no VIN, você estará alimentando toda a placa da mesma forma. E você pode colocar aqui tensões acima de 5 volts, pode colocar 9 volts, pode colocar 12 volts, pode colocar 15 volts, porque ele já tem um regulador de tensão que vai ajustar a tensão para 5 volts para o microcontrolador, para o Arduino. Temos aqui também outros 2 pinos, que é o IOREF e o Reset. O IOREF, ele nada mais é do que uma extensão dos 5 volts. Então aqui no IOREF vai sair 5 volts. Ele tem esse nome porque a ideia do IOREF é que eu possa sair daqui com os 5 volts e poder utilizar como medida. Eu posso medir se realmente o microcontrolador está alimentado com 5 volts através desse pino. Eu posso também alimentar outros componentes, porque vai sair aqui 5 volts se o regulador estiver ok. E o reset é para resetar, para o programa, para a programação ser reiniciada. Então toda vez que esse pino de reset receber um nível lógico baixo, receber 0 volts, o Arduino será resetado. Então nós temos aqui a parte de alimentação e o reset. O reset eu também tenho acesso a ele através desse botão aqui. Então toda vez que eu venho e aperto esse botão, eu estou resetando o microcontrolador, ou seja, estou reiniciando a programação, fazendo com que ela volte a executar desde o início. O mesmo caso do reset do computador, quando a gente reseta um computador. Depois aqui, nós temos do lado direito, nós temos aqui, veja que todos são pinos digitais, numerados de 0 a 13, então nós temos 14 pinos digitais, e esses 14 pinos digitais, eles podem ser tanto entrada como saída digitais. Então eu posso escolher qualquer um deles para usar nos projetos. Esses que têm, vamos aproximar aqui, né, um sinal de corrente alternada, eles podem funcionar como saída analógica por PWM, por isso que aqui está escrito PWM e o sinal de uma senoide. Então esses pinos aqui, eles podem ser utilizados como saída de PWM. Se você não sabe o que é PWM, não se preocupe, será explicado no futuro para vocês. Temos aqui também um terra, que é o mesmo terra que está aqui, também mais uma extensão, e a referência, a ref, que é a referência para as entradas analógicas. Quais são as entradas analógicas? São esses 6 pinos aqui, olha só, analog in, entrada analógica. Temos do A0 ao A5 pinos de entrada analógica. E aqui, se eu precisar de uma referência para eles, a referência estará aqui. Tudo isso será explicado mais adiante, inclusive aplicações onde isso será utilizado. No momento, nós podemos ver que essa é a disposição de pinos do Arduino. Por fim, nós temos aqui esses conectores do ICSP. ICSP significa In-Circuit Serial Programming. Então, eu posso ligar cabos aqui, esses cabos vão sair e ligar no microcontrolador, um Atmega que estiver numa outra placa, e programar esse outro microcontrolador utilizando esses pinos aqui. Então, o microcontrolador não precisa estar aqui
nessa placa do Arduino, eu posso tirar ele daqui, utilizar na placa do meu projeto, e se eu precisar programar esse microcontrolador, eu não preciso tirar ele da placa do projeto e voltar ele aqui. Basta eu fazer a conexão dos pinos do ICSP no local correto, lá no microcontrolador, na própria placa do projeto onde ele se encontra, e eu vou conseguir programar ele como se ele estivesse aqui na placa. E eu não preciso desmontar o meu projeto, tirar ele da placa onde ele está funcionando, só para programar e depois voltar para lá. Bem, então é isso. Não deixe de curtir este vídeo, de compartilhar com seus amigos, de deixar o seu comentário, as suas dúvidas, e eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!